Olá, colega médico, médica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. E hoje eu trago um caso de doença por depósito de pirofosfato de cálcio, uma paciente nossa aqui do consultório, que veio com uma queixa de dores articulares, principalmente na região dos punhos e de joelho também. E durante a nossa avaliação clínica e também ultrassonográfica, a gente poder chegar a uma conclusão diagnóstica de doença por depósito de pirofosfato. Eu vou apresentar o caso aqui para você que está nos acompanhando. Muito bem. Então, uma paciente de 78 anos, feminina, vinha com queixa de dores, principalmente em articulação de punhos, né, mão, punho e joelho. Ela vinha com esse quadro já de alguns meses de evolução, cerca de 2, 3 meses de evolução. Tinha alguns sintomas também nos ombros, né, mas principalmente em mãos e na região dos joelhos. Né. Hipertensa, como história pregressa, né, hipertensa, histórico de osteoartrite, acompanhando com ortopedia também, por causa de osteoartrite de quadril, apneia do sono. A paciente utilizava alguns medicamentos para hipertensão, AS e dipirona para dor. Negava alergias medicamentosas. Uma história interessante é que familiar, o filho dela, portador de espondilite anquilosante, HLA-B27 positivo, mas esse histórico familiar é mais relacionado com a história paterna desse paciente, então não tem correlação com a história de familiares dela, né, materna, porque o pai desse filho dela, né, também tinha espôndilos, tios, então tem um histórico mais relacionado com a paternidade dele, né, mas aqui é um achado curioso que o filho apresenta espondilite anquilosante, a paciente nossa aqui também da clínica. Histórico de hábitos de vida, não era tabagista nem etilista, e no exame físico tinha de fato um calor, um edema em punhos, uma dor principalmente na região posterior do joelho, tanto a palpação quanto a mobilização do joelho e presença também de crepitação nessa articulação de joelhos. No exame do joelho, que era o joelho mais sintomático, o esquerdo, ela tinha um derrame discreto no recesso suprapatelar, aqui é um corte do recesso suprapatelar, né? Alguns sinaizinhos muito isolados aqui do Doppler, não tinha uma hipertrofia sinovial significativa, mas o que chamou a atenção na hora da gente fazer a avaliação completa, todo o protocolo de avaliação do joelho, a gente reparou nessa imagem hiperecogênica, grosseira no interior da cartilagem hialina, aqui é o côndilo lateral do fêmur, então a gente vê a cartilagem hialina, já a paciente já apresentando um pouco de osteoartrite, uma cartilagem um pouco mais reduzida de espessura, mas chamava a atenção, né, aqui um corte longitudinal do côndilo lateral, essa imagem calcificada, aqui a gente vê com mais detalhamento, né, então uma calcificação grosseira no interior da cartilagem, aqui também umas calcificações menores, ó, né, um pontinho aqui, algumas outras calcificações mais lineares aqui no interior dessa cartilagem hialina, aqui é o osso da patela, essa imagem aqui, ó, mais à direita, então um corte longitudinal que a gente pode já identificar e começar uma suspeita que essa paciente pudesse ter uma artropatia por depósito de pirofosfato de cálcio. Continuando o exame do joelho dela, no menisco lateral, a gente observou também essas imagens mais hiperecóicas, aqui bem no interior do menisco, pegando cerca de 50% da área do menisco, né, bem hiperecogênico, quando a gente fazia movimentos dinâmicos aqui, com o transdutor e também fazendo movimentos com a perna do paciente, a gente observava, né, o surgimento, o aparecimento e o desaparecimento dessas alterações ali na hora de fazer a varredura dinâmica com o transdutor. Então eu sempre recomendo para os meus alunos, né, no estudo de artropatias por cristal, né, fazer as avaliações dinâmicas porque fica mais fácil de ver, né? Então sempre fazer uma varredura com o transdutor, porque a gente consegue identificar, né, esses pontos hiperecóicos aí no interior das estruturas, seja quando a gente está estudando aqui, nesse caso, doença por pirofosfato, ou seja, em pacientes com suspeita de gota também, onde a gente vai procurar
aqueles outros achados, como o sinal do duplo contorno, os agregados por cristais de ácido úrico também. Essa mesma técnica funciona também no caso da pesquisa de artropatia por cristais de urato. Mas aqui a gente está falando de cristais aí de pirofosfato de cálcio. Aqui uma imagem do mesmo menisco lateral, mas no côndilo, no corno posterior. A gente também observou essas calcificações meniscais. E aqui na cartilagem, ali no côndilo lateral, vista posteriormente também, a gente viu o mesmo achado que a gente viu lá naquele recesso suprapatelar, no côndilo lateral. Aqui também a gente via essas imagens de calcificação grosseira no interior da cartilagem. Na avaliação dos punhos dessa paciente, ela tinha uma sinovite radiocarpal, né, com alguns sinais ao Power Doppler. A gente via também aqui um pontinho mais hipericogênico nessa sinovite. E na avaliação mais focada, direcionada para o complexo da fibrocartilagem triangular do carpo, que é um corte que a gente faz aqui nessa região ulnar. Aqui eu estava fazendo movimentos também com a mão do paciente, né, de uma rotação mais em sentido ulnar, né, uma movimentação também mais sentido radial, justamente para ter a mobilidade no interior dessa fibrocartilagem triangular do carpo. Então a gente notou, né, uma grande imagem aqui pegando toda a fibrocartilagem triangular, então uma área grande, né, pegando praticamente toda a fibrocartilagem triangular. Note aqui em cima o tendão extensor ulnar do carpo, o sexto compartimento, na hora que a gente faz essa manobra dinâmica. Então a gente consegue identificar bem claramente esses achados de calcificação aqui no interior da fibrocartilagem triangular do carpo. Então, corroborando aí com o diagnóstico de condrocalcinose ou doença por depósito de pirofosfato de cálcio. Aqui um detalhamento da mesma imagem. Aqui mais movimentos também fazendo varredura, justamente com o intuito de caracterizar bem esses achados de calcificação. Aqui um detalhe aqui também da calcificação da fibrocartilagem. No punho esquerdo ela também tinha uma calcificação, aqui não tão grande, né? Ela tinha alguns pontos de calcificação, né? Principalmente aqui um ponto um pouco maior, mas é um achado um pouco mais discreto do que do lado direito, mas também tinha aqui bilateral, então corroborando mais uma vez com o diagnóstico aí de doença por depósito de pirofosfato de cálcio. Então a conclusão, né, foi a doença por depósito do pirofosfato, ou condrocalcinose, ou também chamada de pseudogota. Existe um score, né, uma classificação do Omeract para essa doença por depósito de pirofosfato, uma classificação semi-quantitativa, que acaba lembrando muito também as classificações para outras doenças, como para artrite reumatoide, de sinovite, né, de achados ao Doppler, onde há uma graduação de 0 até 3, sendo 0 quando há a ausência do achado, a ausência de sinal, né, e de 1 a 3 de acordo com a intensidade desses achados. Então aqui a gente classifica como grau 1 quando a gente tem menos ou até 3 pontos hiperecogênicos isolados, ou um ponto maior, né, um ponto de depósito maior, aqui como nessa segunda linha aqui. Então é avaliado o joelho bilateral e punhos bilateral, com o intuito de procurar esses depósitos nesse sistema de classificação, que é um sistema que foi publicado aqui nessa revista no The Lancet Rheumatology em 2023. Então aqui, normal, quando não temos nenhum depósito, então seria um grau 0. O grau 1 é quando tem até 3 depósitos hiperecogênicos ou um pequeno depósito isolado. O grau 2, quando a gente tem mais do que 3 pontos, ou um depósito pequeno, mais do que um depósito pequeno, ou um depósito que ocupa até 50% da área de cartilagem ou de fibrocartilagem. Então, ou vários pontinhos aqui também separados, ele entra aqui como um grau 2. E o grau 3, quando tem um depósito maior do que 50% da estrutura, como era aquele caso do punho direito, onde essa imagem de calcificação
ela pegou toda a área, toda a estrutura praticamente ali da fibrocartilagem triangular, então a gente classificaria naquele caso ali como um grau 3. E aqui na imagem do artigo original, a gente pode notar, ó, que existe, por exemplo, aqui uma cartilagem hialina da tróclea do paciente, e a gente via praticamente toda a estrutura afetada, então também seria um grau 3. Tá? Então a gente pode também, nos nossos laudos, utilizar esse score de classificação do Omeract. Muito bem, eu vou ficando por aqui nessa aula. Obrigado por participar. Se você está acompanhando pelo canal do YouTube, eu convido para você se inscrever nesse canal, também deixar seu like e também nos acompanhar aí pelas redes sociais, né, @ultrassomreumato no Instagram, no YouTube também, @ultrassomreumato, e se quiser conhecer os nossos cursos, treinamentos e mentoria em ultrassom reumatológico, as informações estão no meu site ultrassomreumato.com.br, você pode encontrar lá todas essas informações. Eu vou ficando por aqui então, muito obrigado e até nossas próximas videoaulas, até mais!